ele se vira para os discípulos e dá uma chamada de atenção. E essa chamada de atenção eu quero dar para todos os cristãos. Homens de pequena fé. Esse foi o motivo para o qual aquela criança não foi curada, aquele menino não foi curado. Você fala muito das suas pregações, que tem a ver com o que a gente está falando agora. Jesus disse, qualquer um que disser a este monte. Olha, quando ele fala qualquer um, isso é um conjunto muito grande, você concorda comigo? Qualquer um. Sim. Qualquer um que não duvidar. Então Jesus chega para aquele homem e fala, olha, tudo é possível ao que crê. Eu gostaria que você falasse, eu sei que você tem muito a falar sobre isso, sobre essa fé capaz de mover montes. Tudo é possível que crê, e eu gostaria que você falasse também a importância da fala, a gente continuasse nessa linha que o Senhor está nos conduzindo agora, a importância da fala, a importância de você declarar sobre a situação. Eu acho que a doença pode ser um monte na vida de muitas pessoas. Sim, com certeza. E sabe, humanamente falando, eu ver um monte e mandar com que ele se mova é algo para mim impossível. Eu acredito que a enfermidade da vida de muitas pessoas pode ser algo impossível. Você pode falar sobre esse texto, sobre o que Jesus disse, sobre se você disser e não duvidar. Eu acho que tem a ver com que a mulher do fluxo de sangue também, porque ela dizia consigo mesma. Você vê que a palavra de Deus é incrível, ela se conecta de uma tal forma que quando você reconhece um princípio, nós estávamos falando um pouco disso enquanto tomávamos café, quando você reconhece um princípio, você começa a identificar esse princípio em toda a Bíblia, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Por favor, pastor Cláudio, nos fale um pouco sobre a fé capaz de mover montes. Sim. Eu queria dizer algo para quem está nos assistindo, que a gente precisa entender. E entendendo isso, a gente vai entender como se posicionar diante disso. Que a doença e a enfermidade é uma obra de Satanás na vida das pessoas. Pastor, qual o fundamento disso? É só você olhar lá, Atos 10:38 diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder para desfazer as obras do diabo e curar os oprimidos do diabo. Você percebe que ele usa a expressão curar e oprimido do diabo na mesma frase. Então a gente precisa entender que a doença ela é uma obra do diabo na vida daquela pessoa. A mulher encurvada, Jesus disse, essa filha de Abraão, espírito de enfermidade. Está oprimida, né? Sim. Por favor, prossiga. Então, assim, a gente tem que entender isso. E diante disso, nós temos que nos posicionar. 1 João 3,8 diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E a partir disso, nós temos um mecanismo, e o mecanismo é a fé. A gente precisa ter fé. E o que muitas das vezes nós temos ficado com as experiências dos outros, porque muitos não têm sido curados. E aí temos dois fundamentos que eu preciso trazer. Primeiro, fé para a sua própria cura. Você precisa entender que a palavra de Deus é verdade, que Jesus levou sobre si as suas enfermidades e tomar posse disso, independente das condições e do diagnóstico humano. Nós temos muitas doenças incuráveis hoje. E na época de Jesus também havia muitas doenças incuráveis. Dentre elas o fluxo de sangue, a lepra, que hoje é hanseníase. Hoje é hanseníase, né, que a gente conhece, e a gente pode transformar hanseníase hoje no próprio câncer. Sim ou não? Sim. Que é uma doença que tem se propagado nos nossos dias e que não tem cura. E aí, eu vou ficar com o diagnóstico que o médico vai me dar, e eu não estou aqui criticando nenhum médico, tem que ter diagnóstico, tem que fazer exame, sim, mas eu vou ficar com a palavra. Eu vou linkar a pergunta que eu te fiz do monte com uma coisa que eu escutei esses dias de um pastor bem antigo, um vídeo muito antigo, que ele dizia que você precisa falar a doença. Ele estava dando um exemplo de uma menina que foi curada do câncer do pulmão. Ela teve um câncer no braço, perdeu, aí cortaram o braço dela e ela já estava condenada à morte porque apareceu nos dois pulmões. Não dá para cortar o pulmão e sobreviver, né? Não dá para tirar o pulmão como tiraram o braço dela. E esse pastor conseguiu ensinar a palavra de Deus, ela ficou curada. Mas ele dizia, ele usou essa passagem do monte, né, de como você precisa dar ordem, e ele disse que ela tinha que dar ordem à doença. Câncer, vai embora, câncer, sai. Comenta sobre
sobre essa questão, né? Por isso que eu disse que a doença é uma obra de Satanás, porque quando a gente está lidando com espírito ou com a ação do poder maligno, a gente não tem nada a ver de pedir a Deus. E esse foi o start que eu tive no meu ministério. Ele já fez, né? Ele já fez. Eu comecei meu ministério com 14 anos de idade, indo para os hospitais da minha região. E tinha dias que eu tinha bons resultados, tinha dias que eu não tinha resultado. E isso me levava a esse lugar de oração, de falar, Deus, poxa, o que está acontecendo? O problema está comigo ou está contigo? E é sempre a resposta era mesmo, o problema está contigo. E aí eu fui vendo nas escrituras todas as vezes que Jesus curava alguém. Uhum. E eu nunca vi nem Jesus, nem os discípulos, nem os apóstolos falando para Deus curar alguém. Você percebe todas as vezes que os discípulos, que os apóstolos e até o próprio Jesus, ele dava comando à enfermidade, ele dava palavra de autoridade, entendeu? Então, quando a gente diz, se disser a esse monte, e o texto termina dizendo, nada vos será impossível. Nada. Nada. E aí eu te digo, a palavra câncer diante de Deus é nada. Não é nada. Então, o câncer, ele é curado a partir do momento que eu creio e eu falo do que o meu coração está cheio. E muitas das vezes, e aí eu respondo a sua pergunta inicialmente, que eu trouxe aquela fala de que a doença é uma obra de Satanás, e eu não trouxe a resposta. Agora eu vou trazer a resposta. Muitas das vezes nós temos ficado com as experiências dos outros, com os fundamentos desse tempo, do conhecimento médico que nós temos desse tempo, e não temos ficado com a palavra. Nós temos virado as nossas costas para a palavra. Por quê? Porque a tecnologia ainda não trouxe a cura plena, porque ainda nós não temos os recursos para ter essa cura. E aí eu te digo, a palavra é o quê? Se a palavra for o nosso maior recurso, nós vamos desfrutar do que ela tem para dar para nós. Seria... Eu vou te fazer uma pergunta. Eu não creio nisso, mas eu sei que tem muita gente que pensa. E talvez isso seja uma coisa que está intrínseca, que seja algo interno. Seria uma ofensa eu ver um ministro de Deus, alguém que era uma referência, que morreu com câncer, e dizer que ela não teve fé? Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim. A gente conhece ministros de Deus, pessoas que foram usadas por Deus e que morreram enfermas. A palavra de Deus diz que se você der ordem, o monte precisa se mover, você precisa ter fé. E se Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. A palavra de Deus diz que Deus deu pelo menos 78 anos de vida ao ser humano. Se você morre antes, doente, eu não vejo isso como uma vontade de Deus, sabe? Ele te deu 78 anos e Ele quer que você viva em saúde. E se você morre antes, morre doente, eu não vejo isso como uma vontade de Deus. Mas a gente pode ver ministros, pessoas que são de grande influência no Brasil e no mundo e que morreram doentes. Sabe, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que aquela pessoa não teve fé para ser curada, infelizmente eu vou ficar com a palavra de Deus. Se eu tenho algo no meu corpo que é ilegal, que não deveria estar ali, porque Jesus disse que já levou sobre ele, e ainda está ali, eu prefiro continuar dizendo, olha, você é ilegal no meu corpo, você tem que sair. Né? E se ainda que eu estivesse doente ou no leito de morte, eu ia continuar dizendo a mesma coisa. Para mim não faz sentido eu ficar com duas sentenças, por mais que eu respeite os grandes homens e mulheres de Deus, que foram muito usados por Deus no nosso Brasil, na nossa história, ou até mesmo que foram pais espirituais em muitos aspectos para aquilo que a gente viveu. Eu digo porque a gente tem praticamente a mesma idade e talvez você reconheça, eu falando, você lembre algumas pessoas histórias de pessoas que morreram doentes. Mas eu digo isso porque esse sentimento de, olha, eu não posso falar que o câncer no meu corpo é ilegal, porque senão eu vou ofender a memória desse ministro. Sim, sim. Você entende como isso é sutil e poderoso para poder fazer com que uma pessoa permaneça, para bloquear? Isso é possível, pastor? Como que uma pessoa consegue se libertar disso? Porque às vezes ela tem um coração de honrar a vida de um ministro que talvez não viveu plenamente a vontade de Deus porque faltou uma revelação de se posicionar em cura, de se posicionar em saúde divina. Como que uma pessoa consegue deixar esse sentimento de, olha, eu continuo respeitando e honrando a vida desse homem de Deus, essa mulher de Deus, mas se ele morreu doente, eu não vou julgá-lo, mas a palavra de Deus diz que está errado, que essa não é a vontade de Deus. Como que uma pessoa consegue
Eu particularmente eu penso assim, gostaria que você dissesse o que você acha e deixasse um recado para uma pessoa que, por acaso, assim como eu, pode ter sido conflitado nesse sentimento de, olha, se uma pessoa que foi uma grande ministra usada por Deus, ministra ou ministro, morreu de câncer, então eu também posso morrer de câncer. Você entende? Sim, eu tô querendo dizer? Isso é muito perigoso. Como que uma pessoa se liberta disso, pastor Cláudio? Nós precisamos entender que doença não dá em poste, dá em pessoas, né? Por conta, a gente sabe das origens, né? Em relação à entrada do pecado, a brecha que é, né? A partir de Adão e o quando veio se desenvolvendo. E também a gente entende que tem algumas doenças que vão se manifestar não colocadas por Deus. Tem gente que fala, não, Deus coloca a doença. Para. Como eu já disse, a doença é obra de Satanás. Ponto. Tá bom? A gente precisa entender isso. A partir desse entendimento, a gente vai ali se posicionar. A gente não pode nunca basear nossa fé na experiência do outro. Eu já disse isso por 3 vezes, estou dizendo a 4. Exatamente. Então, se não deu certo para ele, não significa que não vai dar certo para mim. Por quê? Porque talvez o fundamento da vida dele tenha sido outro naquele momento. E a gente precisa entender a segunda parte da minha resposta, né, em relação a Deus cura a todos, de que maneira. A gente falou pela fé, mas a gente tem que entender que tem uma segunda maneira. Pela autoridade de alguém que crê. A gente vê vários textos bíblicos dizendo, corroborando com esse pensamento. Um exemplo, aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, ela se aproxima de Jesus, diz para Jesus curar a sua filha, Jesus dá uma resposta dura para ela, olha só, não vim para vocês, eu vim para os judeus, eu não vim para vocês, que ela era sírio-fenícia, ela não era judia. E ela traz uma resposta para Jesus, ela diz, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus se admira da fé daquela pessoa. Ou seja, ele se admira da fé da mãe, mas quem foi curado? Foi sua filha. Então, é uma fé terceira, é alguém usando fé por alguém. Da mesma maneira, o centurião. Então, tem essa maneira também. Nós precisamos, como cristãos, levantarmos. Se nós cremos que a palavra é verdade, levantarmos e cumprirmos ela. O texto diz que nós falamos, e sinais seguirão, imporarão as mãos sobre os enfermos. Agora eu te digo, como que os enfermos vão ser curados se nós não temos imposto as mãos? Agora eu te pergunto, tem um asterístico em cima da imposição de mão do que a outra parte tem que ter fé para ser curado? Não tem. O texto diz que os cristãos vão impor as mãos e vão ser curados. Assim como Tiago 5, versículo 16 diz, se alguém entre vós doente, faça o quê? Eu não sei, mas na minha igreja eu tenho ensinado isso. No primeiro lugar que a pessoa deveria ir quando está doente é onde? Na igreja. Na igreja. Mas nós temos terceirizado, então nós temos ficado com a experiência. Ninguém não vai pagar nada. Não vai pagar consulta, e não vai esperar fila, né? Não vai pagar consulta, não vai pagar remédio. Não vai pagar remédio, não vai ter referência contra referência. Não vai ter ninguém doente lá para passar vírus. Não vai ter, mas aí nós temos ficado com a experiência do outro. Sim. A experiência do outro, do grande ministro. Eu não estou aqui para trazer condenação a ninguém que morreu doente. Eu também não quero morrer doente. Eu creio na palavra. Eu digo para você, eu vou viver a palavra. Então, a minha experiência precisa ser baseada na palavra. E a palavra me diz o quê? Me garante o quê? Que é da vontade de Deus, curar a todos. E aí, na pergunta que você me trouxe, eu esqueci algum texto e eu fiz questão de trazê-los. De quantas vezes na Bíblia Jesus curou a todos. Marcos 4, 23, Jesus curou a todos. Mateus 8, 16 e 17. Todos que vinham Jesus curou a todos. Lucas 17, 17 é dos 10 leprosos. Ele não curou 9, não curou um que agradeceu e 9 que não agradeceu. Não, ele curou todos. A gente tem Atos 10, 38, que é aquele que eu citei, que ele curou todos os oprimidos do diabo. Todos que chegavam até ele. Os apóstolos também curavam a todos. Atos 5, 15 diz que todos eram curados. Então, você acredita que nesse meio desse todos tinha alguém com uma fé bem pequena? Com certeza. Tinha alguém que estava ali só para ver e recebeu? Tinha gente incrédula ali. A gente precisa entender que a incredulidade registrada no texto de Lucas e de Mateus é impeditivo para que haja manifestação de grandes milagres. Mas lá em Nazaré, Jesus curou poucos e fez poucos milagres. Ou seja, a gente precisa entender que no lugar da incredulidade, até lá se tem um agente de fé, um homem de Deus, um cristão que exerce seu poder e sua autoridade em Cristo Jesus, ele vai manifestar aquilo que ele crê. Independente do lugar, independente da circunstância, independente do outro. Ele só precisa ter uma brecha. Só precisa usar a autoridade e o poder que ele tem. Só precisa de alguém ir até ele. É isso. Você sabe que naquele texto, quando Jesus desce do monte, ele está no Monte da Transfiguração com os 2 discípulos. Sim. Né? E ele desce... E lá embaixo está esperando o pai lá desesperado. Desesperado porque os outros 10 discípulos não conseguiram expulsar, e os fariseus estavam ali acusando já.
E a fé daquele homem, imagina, é como se levar numa igreja, ninguém pode fazer nada, leva em outra, já tinha passado 10 discípulos de Jesus e não puderam curar o menino. É interessante que ele diz para Jesus, o que ele diz para Jesus? Se tu podes curar o menino, o que Jesus responde? Ele tinha uma incredulidade dentro dele, ele tinha uma dúvida dentro dele. Por quê? Porque os discípulos, que eram aqueles que outrora fizeram muitos milagres, curaram muitas pessoas, não foram capazes. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Se tu podes crer. Aí ele diz, tudo é possível ao que crê. E aí ele chama a atenção dos discípulos. Você acredita que Jesus poderia estar falando naquele momento da própria fé dele? Como assim tu pode? Porque ele pergunta, é interessante, ele pergunta assim, olha, você pode fazer uma... Como você pergunta assim, se eu posso? Eu posso. Tudo é possível que crê. Tudo é possível. Se eu creio, eu posso até mesmo curar você. Sim. Que não crê. Que não crê. Isso é muito interessante, sabe? Sim. Eu já tinha meditado sobre isso antes e eu aproveitei essa oportunidade. É muito triste você ver homens lançando fardo pesado sobre pessoas. Esse é o grande questão. Por isso que eu falei a segunda coisa, né? Primeiro, você é curado pela sua própria fé e outros por cristãos relevantes que usam o seu poder e sua autoridade. Exato, mas eu vejo pessoas que... Você não foi curado porque você não tive fé. Porque você não teve fé. Eu tenho fé, mas você não tem fé. Está terceirizando a culpa de uma responsabilidade que Jesus não deu. Tem uma passagem que Paulo diz, olha, vendo que tinha fé para ser curado, ordenou o homem, levanta e anda. Mas isso não quer dizer que Paulo não tinha fé. Sim. Imagina, teve pessoas que foram curadas pela sombra. Os caras estavam dormindo, a sombra de Paulo passa Pedro, e eles eram curados. Que fé que foi usada ali? Foi o poder e a autoridade de um cristão relevante. Então, olha isso. Talvez você já escutou que você não recebeu porque você não tinha fé. Que não tinha fé. Isso é uma verdade, você precisa ter fé. Mas não aceite isso como um fardo pesado. Isso não... Se você precisa da ajuda, se você está começando a caminhar nessa palavra de fé, e você precisa da ajuda de um homem que é mais experiente, de um cristão relevante, que tenha de fato uma vida com Deus, que crê naquilo que prega, e que realmente é usado por Deus para poder curar, então busque ajuda, não carregue um fardo, não aceite... Não aceite a culpa, né? De não ser curado, a culpa de não ser curado. Isso é culpa tua. Sabe que Deus quer te curar. Saiba que Deus quer curar você porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Eu estou convidando a você a viver no sobrenatural de Deus, convidando a você a viver numa vida do sobrenatural que deveria ser natural na tua vida, porque Ele é fiel com a sua palavra. Muito bom você falar isso. Por favor, note o seguinte, quando Jesus desce, o Pai procura ele. Tu pode curar? Jesus diz, tudo, é possível que crê. E ele não vai lá na mesma hora curar aquela criança, aquele jovem que estava ali doente. Não. Ele se vira para os discípulos e dá uma chamada de atenção. E essa chamada de atenção eu quero dar para todos os cristãos. Homens de pequena fé. Esse foi o motivo para o qual aquela criança não foi curada, aquele menino não foi curado. Por quê? Porque faltou fé nos ministros. Eu digo para você, qual é o impedimento para a cura? Existe impedimento para a cura? Na Bíblia eu não vejo. Se existe um cristão relevante, um homem de Deus, que sabe quem ele é em Cristo Jesus, e ele flui no conhecimento e no poder do Espírito Santo, nada pode resistir. Jesus chama atenção não do pai pela sua incredulidade, ele dá umazinha no pai e fala, se tu pode crer, tudo é possível que crer. Mas ele chama a atenção dos discípulos, homens de pequena fé, até quando vou estar convosco? Ele está dizendo para eles, o motivo de vocês não terem conseguido curar aquela criança foi a falta de fé. Então, a gente consegue perceber e entender que a maior responsabilidade para com a ministração dos enfermos não é de quem recebe. É claro que com fé a gente pode cooperar, a gente pode somar, né? Mas daquele que ministra. Nunca vi Jesus dizendo, imporarão as mãos dos enfermos se o enfermo tiver fé. Não tem isso escrito lá. Imporarão as mãos sobre os enfermos e como consequência eles seriam curados, entendeu?